Amém, glória a Deus, queridos, podem sentar. O Evangelho, ele é comunicação. Tem uma galera aí que está indo a lugares em que nós, com a nossa linguagem, não conseguimos chegar, mas Deus tem os seus em todos os lugares, amém? Queridos, vamos compartilhar um texto juntos. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Atos, capítulo 16. Hoje nós vamos dar continuidade ao tema do mês, que é só um milagre. E com o tema da noite de hoje é da prisão à liberdade. E a gente vai refletir sobre algo que todos nós enfrentamos, momentos de crise que parecem insuportáveis. No entanto, a palavra de Deus nos mostra que é justamente nesses momentos que Ele abre as portas para transformação e recomeço. Em Atos 16, encontramos a história do carcereiro de Filipos, um homem que, em meio ao desespero de uma prisão, abalada por um terremoto, descobriu que Deus pode transformar sua crise em salvação, ou seja, da prisão à liberdade. E essa história, ela nos ensina que o Evangelho não se limita a ambientes favoráveis, mas pelo contrário, ele floresce justamente em lugares de extrema hostilidades, assim como Paulo e Silas foram canais de boas notícias dentro de uma prisão. Hoje eu gostaria que o Espírito de Deus falasse a você, que você pode e precisa ser também chamado a proclamar esperança nos lugares mais improváveis. Jesus declarou que o Espírito do Senhor está sobre mim, e me enviou a proclamar liberdade aos cativos. E a verdadeira liberdade, ela não se limita por grades abertas ou fechadas, mas pelo coração alcançado pela graça de Deus. Por isso hoje, quero convidar você a refletir como podemos ser instrumentos de transformação, apoiando quem precisa de reintegração e acolhendo quem vem de histórias difíceis e compartilhando testemunhos que inspiram novos começos, amém? Teoricamente, eu teria que ler aqui para você Atos 16, do 22 ao 34, que é estritamente sobre a história do carcereiro, mas eu gostaria de fazer uma leitura um pouquinho mais longa, do versículo 1 de Atos 16, do versículo 1 ao versículo 34, não se preocupe, que quando a leitura do texto é longa, o sermão é curto. Antes da meia-noite, vai estar todo mundo em casa, viu? Fiquem tranquilos, numa boa. Atos capítulo 16, do versículo 1 ao 34, diz assim: E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que ele fosse com ele, tomando-o, o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego, e quando ia passando pelas cidades, lhe entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e cada dia cresciam em número, e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Repita comigo: impedidos
pelo Espírito, de anunciar a palavra. Amém. Não repita mais. E quando chegaram a Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito lhe não permitiu. Repita comigo. Mas o Espírito não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, e desceram a Troade, e Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procurou partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direto para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade dessa parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nessa cidade. E no dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer a oração, e assentando-nos, falávamos às mulheres que ali se ajuntaram. E certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura na cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouviu, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou dizendo: se haveis julgado e eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficar ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto ela fez por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E, apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade e nos expõem costume que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão, o texto da minha mensagem é a partir de agora, tá bom? E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com as varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário para que eu me salve? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor, e a todos que estavam em sua casa. E tomando eles consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhe pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com
toda a sua casa. Amém. Queridos, é um texto conhecido por nós, é um texto que todos nós que participamos da escola bíblica sabemos os detalhes. Há uma pergunta que eu gostaria de fazer com você, para a gente poder dar introdução à nossa mensagem. Olha só, será que quando estamos na direção certa, na vontade do Senhor, realizando a obra do Senhor, alguma coisa pode dar errado? Sim. Que isso? E aquela música, Deus vai na frente abrindo, não vale. Queridos, e a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados rasgaram as vestes e mandaram açoitá-los com varas, e havendo dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro: vigia esses caras. O qual, tendo recebido tal ordem, pensou: olha, tem uma prisão aqui que é a pior de todas. Imagine um sistema penitenciário em que o esgoto ainda não foi muito desenvolvido, embora os romanos tivessem a melhor arquitetura do tempo. O que era o cárcere interior? Era onde parte dos resíduos dos presos desciam. Esse era o cárcere interior. Era a parte mais baixa, era a parte mais segura, teoricamente era de onde ninguém escapa. Cárcere interior. E se não bastasse, atou-lhes os pés no tronco. Sabe o que é isso? Quantos aqui conhecem isso? Vocês já viram? É um pau de arara? Sabe o que é o pau de arara aqui? Rapaz, vocês são de que tempo, hein? Eu só vi, imagine um tronco, ok? Um tronco, em que as costas do preso ficam no chão, ok? Amarrada no tronco. Se ele se mexe, o que acontece? É ralado. Só que se a gente voltar alguns versículos antes, nós vemos que eles levaram o quê? Açoites de vara. Então as costas já estavam o quê? Feridas. Então qualquer movimento que acontecesse, a ferida era lembrada. Deus tem um plano para cada situação. 2 Coríntios 4,17 diz assim: ó, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória excelente. Sabe quem escreveu isso? Foi o mesmo camarada que no meio do açoite, no meio da luta, sabe o que ele disse para o seu companheiro? Vamos cantar. Paulo, você não está entendendo. A gente está preso. Eu queria ir para outro lugar. Eu queria estar na Ásia. E o que o Espírito disse? Não. E eu estou aqui, você me chama para cantar. Qual é a música? Qual é a música? Há momentos na vida em que Deus irá preparar, irá separar algo dentro do que a nossa fé será alimentada. A gente vai aprender na história do carcereiro que quando uma prisão se abre, aparentemente é a resposta de quê? Da sua oração. Mas esse não foi o caso. Eles queriam estar em outro lugar. E o Senhor diz: não, você vai para lá. E quando chega lá, Paulo repreende um demônio.
Paulo põe em liberdade uma pessoa que, apesar de ser escrava, estava aprisionada aqui dentro. Aqui dentro. E o que ele ganha com isso? Não era melhor ficar calado? O que ela estava pregando? O que esse demônio adivinho estava dizendo? Estava dizendo que estes homens são servos do Deus Altíssimo, e o que eles estão pregando é a verdade. Meu Deus do céu, não era um arauto, não era vantagem para Paulo, já que a mulher era conhecida como alguém que trazia o quê? A revelação. Mas entendam, aquilo que vem da parte do diabo, mesmo se for a verdade, não presta. Nada que vem dele presta. O que vem dele, repreenda. E por causa da libertação de uma mulher, esses dois homens que queriam ir para um outro lugar, percepção espiritual, ela vai te direcionar o momento certo de viver o milagre. Essa percepção, queridos, precisa te levar a entender qual é o momento de chorar, qual é o momento de cantar, qual é o momento que você está acorrentado, chicoteado, preso em um cárcere. Tudo era motivo para questionar. Silas diz: Paulo, de quem foi essa ideia mesmo? Talvez Paulo ele poderia dizer: Paulo, tu tem que parar de se meter nessas confusões. Só que ele não questiona isso. Ele pergunta: qual é o cântico? O que vamos cantar? Perto da meia-noite, Paulo e Silas oraram, cantaram os hinos a Deus, e outras pessoas escutavam. No cárcere, na dor de homens, quando pessoas têm a percepção espiritual aguçada, que entendem que não é o momento de chorar, elas começam a cantar, e outras pessoas ouvem. Percepção espiritual sobre o milagre, percepção espiritual sobre o que acontece ao redor. Eles tinham todo o direito de fazer aquela oração do reclame: Senhor, eu sou teu servo, Senhor, eu tenho te buscado, eu tenho jejuado, eu tenho lido a tua palavra, como se Deus não estivesse vendo nada disso. Mas o texto diz que de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Queridos, viver na dimensão do Espírito é isso. Quando tudo diz que não, vem o Senhor com o seu poder e traz a experiência necessária para que o teu chamado seja edificado. Você pode entender que um terremoto abalou a estrutura da prisão, abriu as celas, e os presos não saíram livres. Meu Deus, veio um terremoto, olha, tão grande, que os alicerces se moveram e tudo se abriu, as prisões foram soltas, e os camaradas não correram. Por quê? Por quê? Se é o Cris que está preso, eu tenho certeza, Cris, que na hora que tu estiver orando, a prisão abre, tu corre, Cris, tu foge, Cris, tu foge. No meu entender, da mesma forma como eles oraram, pedindo para ir para um lugar, pregar a palavra de Deus, mas o Espírito disse o quê? Eles estão cantando, os outros presos estão escutando, o lugar se abala, as cadeias se abrem. Marla, é hora de correr. E o Espírito diz: Senhor, tu não está entendendo, Senhor, eu estava orando,
e o milagre aconteceu. Você já pensou o testemunho que seria? Olha aí, no meio da noite nós estávamos lá acorrentados, agora nós cantamos, e o cárcere se abriu e nós fugimos. Ia ser um testemunho daqueles, hein? É porque se você estivesse na Assembleia, isso aqui tinha pipocado, viu? Mas tudo bem. Queridos, olha o ensino que a gente tem. Algumas dificuldades em nossas vidas nos mostram como realmente estamos livres em Deus. Livres em Deus. Não era esse o momento dos presos se levantarem. As portas elas se abriram, as cadeias saltaram, mas aquela prisão de Paulo e Silas tinha um propósito maior do que a liberdade de uma cela. Tinha uma prisão sobre a mente de uma pessoa. Qual o nome dessa pessoa? Qual o nome dessa pessoa, gente? A Bíblia não fala. Mas os caras foram açoitados. Eles foram proibidos de pregar em outro lugar. Eles viram um milagre, o Espírito abalando todo aquele lugar, por causa de uma pessoa, um carcereiro, cujo nome nem é citado na passagem, mas é alvo da missão de Deus. O Espírito vem como um terremoto sobre a cadeia, abre as celas, mas o verdadeiro cárcere interior ainda estava a ser aberto. Pessoas não entendem porque estão passando por dificuldades. Pessoas não entendem porque uma crise, ela passa tanto tempo sobre as nossas vidas. Vou te fazer uma pergunta, responda somente para você, tá bom? Será que o Espírito pode nos dirigir a situações difíceis para sermos usados apenas para que o milagre aconteça na vida de outra pessoa? Quem vai levar a chicotada? Você. Quem vai ficar no cárcere interior sofrendo? Você. Quem vai ouvir o cárcere abalando? Você. E quem vai receber o milagre? O outro. Nós às vezes não conseguimos entender como a dimensão do Espírito trabalha, como a dimensão do Espírito usa de situações sobre as nossas vidas para que o outro seja abençoado. A regra é: se eu sofri, quem vai vencer? Eu? Qual é eu? Paguei o preço do chicote. Eu paguei o preço de ouvir o Espírito. Eu paguei o preço de estar meia-noite cantando. Quem é que canta meia-noite? No sofrimento, não fui eu. Quem tem que testemunhar o milagre? Não sou eu. Seria justo. Mas para quem anda na dimensão do Espírito, para quem tem sensibilidade do Espírito, haverá situações em que você presenciará um milagre e a bênção chegará para o outro. Olha o que Paulo diz: e acordando o carcereiro, e vendo as portas abertas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos tinham fugido. Queridos, pessoas estão ao seu redor, sem ver esperança alguma, e elas precisam ouvir do seu testemunho, ouvir da sua voz, do seu agir, ouvir da sua esperança. Não se cale, não se cale, testemunhe daquilo que Deus está fazendo ao seu redor. Há prisões que são muito piores do que uma porta fechada, do que uma algema.
Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças mal, porque estamos aqui. Reflita, como igreja, o mundo pegando fogo lá, o mundo sendo um mundo mau, egoísta, pessoas se matando porque não concordam com a opinião dos outros, eles estão se matando. Mas será que nós temos a percepção espiritual de dizer: ei, como igreja, nós estamos aqui, você está aqui, você está nesse mundo para ser luz, com o seu testemunho, com a sua dificuldade. Queridos, pessoas vão para a prisão. Sabe qual era a única certeza que o carcereiro tinha? Eu vou morrer. E morrer na mão dos romanos é pior do que tirar a própria vida. Sabe o que eu vou fazer? Vou me matar. Pelo menos assim eu morro pelas minhas próprias mãos. Já passou por situações em que a prova de matemática é na segunda-feira de manhã, e você não estudou, e você: Senhor, me leva para a tua glória, a prova é amanhã. Há pessoas que passam por situações na vida, que a única saída é o quê? Desejar a morte. Só que esse camarada, ele tinha uma família, e nesse momento de desespero, ele não quis saber, ele arrancou a espada. Percepção espiritual. Percepção espiritual. Onde estava Paulo? Onde estava Paulo quando gritou? No cárcere interior, lá dentro. Ele disse: não te faças mal, porque nós estamos aqui. Qual a segurança que você passa, homens? Qual a segurança que você passa para o seu lar? Qual a preocupação que o seu filho tem? Qual? Eu perdi o meu pai muito cedo. Perdi meu pai, eu tinha 11 ou 12 anos. 11 ou 12, porque um desses 2 anos ele fugiu da minha mente. Eu não consigo lembrar nada desse ano. E eu sabia que se o meu pai estivesse em casa, ia ter arroz, feijão, macarrão e carne. Meu pai não almoçava nem jantava com esses 4 negócios. Eu sabia que teria, porque papai estava o quê? Presente. Papai morreu. E a Débora comia pra caramba. Não tinha mais o arroz, feijão, macarrão e a carne. Às vezes tinha arroz, feijão e carne. Aquele dia do dia 5. Depois ficava com arroz e carne, né? Mas quantos aqui já comeram arroz com feijão? É só variar, coloca um baião de 2 ali, coloca um temperinho, fica uma maravilha. Mas tem dia que foi só arroz, porque papai não estava mais. Aquela segurança que eu tinha no meu pai, ela o quê? Acabou. Morreu. Você, pai, transmite essa segurança para o seu filho? Pai, eu quero um iogurtezinho aqui. Papai está aqui. Pode pegar. Você consegue entender que dentro da nossa sociedade, como igreja, como ministros de Deus sobre essa terra, nós precisamos assumir o nosso valor. Há pessoas que vão querer dar cabo da vida, e nós, como sacerdotes do Senhor, precisamos dizer: para! Nós estamos aqui. Isso precisa te balançar, isso precisa te levantar, isso precisa te moldar e dizer que você
precisa ser a solução para essas vidas que estão lá fora. Há dois tipos de mensagem nesse texto. Uma sobre alguém que está prestes a cometer suicídio, e um outro de alguém que, através do seu sofrimento, mostra aonde está a verdadeira salvação. E tirando-os para fora, ele diz: olha como vamos da morte para a vida. Senhores, o que é necessário para que eu possa me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Queridos, a salvação é o verdadeiro milagre. Só que eles precisavam o quê? O que o carcereiro precisava? Ele precisava crer. Agora entenda, Romanos 10, versículo 13, diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora essa é para você, Paulinho, tão triste, tão triste. Como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se eles não forem enviados? O mundo precisa crer. Paulo e Silas foram enviados pelo Espírito para que, queridos, um homem com a sua família pudesse voltar para casa, sem chicotada em cada lombo, para que um homem ouvisse do Evangelho e pudesse voltar para o seu lar. Eu gostaria que você parasse de pensar só no teu milagre. Eu gostaria que você entendesse que às vezes o que acontece ao redor é muito maior. Nós precisamos ser canal de restauração para essa terra. Nós precisamos ser canal de bênção para todos aqueles que nos conhecem. Nós precisamos ser canal de bênção para aqueles que não nos conhecem. Nós precisamos ser a resposta que eles estão procurando. Sabe por quê? Nós estamos aqui. Receba isso na sua vida. Esse é o maior milagre. É falar da salvação, é fazer com que as pessoas encontrem a salvação através, talvez, da nossa dor, do nosso choro, mas também do nosso cântico, da nossa confiança em Deus. Eles vão ouvir quando eu e você falarmos que há esperança. Como nós podemos falar? Queridos, diga ao mundo: nós estamos aqui. O mundo tem jeito. Vamos ensaiar. Eu vou falar assim: o mundo tem jeito. E vocês vão falar: porque nós estamos aqui. Amém? Se você crê que o mundo tem jeito, por quê? O Areal tem jeito, por quê?